Prezadas alunas, prezados alunos, vamos dar continuidade ao nosso estudo do direito penal. Estamos naquela parte especial do Código que trata dos crimes em espécie. E nesse curso, especificamente, estamos comentando, estamos trazendo ao debate aqueles crimes praticados contra a administração pública. Num primeiro momento, os crimes contra a administração em geral, praticados pelos próprios agentes públicos, pelos funcionários públicos. E no segundo momento, nós vamos ver aqueles crimes praticados por particulares, mas também contra a administração, tendo também como sujeito passivo a própria administração pública. Ok? Vamos lá, vamos em frente. Vamos lá. Nós temos aqui que saber, primeiramente, esse tipo penal, tá? Que é o extravio, a inutilização ou a sonegação de documentos, de livros oficiais em que o funcionário público detém a posse em razão do seu cargo, de forma dolosa, portanto, ou ele inutiliza, né, de alguma forma, borrão, o que for, ou ele extravia, ele dá fim, ele queima, ele joga fora, enfim, ou então se nega a entregar na repartição, que é a sonegação. Ora, veja um detalhe aqui que tem nesse tipo penal, que diz o seguinte: a pena será aplicada a reclusão de 1 a 4 anos se o fato não constitui crime mais grave. O que é que significa dizer com isso? Ora, o que a lei está dizendo aqui é que este crime só será aplicado, esse tipo penal, esse artigo, se não for possível enquadrar o comportamento do agente público, do funcionário, num crime maior, num crime mais grave, com uma pena maior. Ou seja, se ele inutilizou, ele, funcionário público, inutilizou aquele documento, aquele bloco de multas, por exemplo, se ele inutilizou, se ele extraviou para beneficiar alguém, recebeu dinheiro por isso, aí nós não temos mais o que falar desse tipo de crime, e sim de uma corrupção, que evidentemente é muito mais grave. Então, é um crime, portanto, subsidiário, aquele que você só aplica o tipo penal se você não conseguir enquadrar num crime maior, o que é o caso aqui. Simplesmente extraviou dolosamente, por algum motivo, não teve responsabilidade, não quis mesmo, porque também tem que saber o seguinte: só na forma dolosa. Se perdeu o documento, o livro fiscal, enfim, qualquer documento público que ele tem razão do cargo, aí a conduta é atípica. Não é punida a forma culposa, somente a forma dolosa. Ok? Em frente. Para falar agora do emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Tá? Vamos ver o tipo penal. Ora, primeiro fala-se em verbas ou rendas públicas. Querendo dizer com isso que tudo envolve dinheiro, é claro. É um crime aqui na área financeira. Então, a verba pública é aquela dotação que já está direcionada a uma determinada despesa. E a renda, como o próprio nome já deixa claro, é a arrecadação mesmo dos tributos em geral. Então, o que se arrecada com a cobrança dos tributos deve ter uma destinação já fixada em lei. Mesmo se diga das verbas públicas, que já tem essa destinação. Mas tem um detalhe importante, vamos ver aqui no tipo penal. Estabelecidas em lei. Ora, toda vida que o tipo penal for incompleto, ou seja, você só consegue tipificar a conduta quando você fizer a combinação dessa norma incriminadora com outra norma complementar, se diz que é a norma penal em branco. Portanto, sem saber qual foi a destinação que a lei deu para aquela verba ou para aquela renda, não é possível tipificar uma conduta aqui no artigo 315. Até porque a lei aqui, o artigo é bem claro. A aplicação tem que ser diversa da definida em lei. Então, é necessário saber qual foi a definição que a lei deu para aquela verba
ou para aquela renda. Ok? Exemplificando, se existe uma verba para construir um logradouro público, uma praça, e então aquele gestor público, aquele governador, por exemplo, tira o dinheiro da praça e constrói uma creche, observe que aqui não se fala em vantagem pessoal, não se fala em peculato, em apropriação, absolutamente. Apenas ele deixou de cumprir o que já estava previsto na lei para aquela verba. Nesse nosso exemplo, era para construir lá a praça e ele acabou por construir uma creche. Não tirou vantagem pessoal, mas cometeu o crime, tá, de emprego irregular da verba ou da renda pública. Falar agora de concussão. A concussão, nós temos, vamos ver o tipo penal, porque logo no começo nós temos o X da questão, que é o verbo exigir. Mas exigir o quê? Uma vantagem. Então, o funcionário público, é claro que quando ele é investido no cargo, ele tem determinados poderes, dependendo do cargo, mais ou menos poder, mas sempre terá poder, uma vez que é inerente à própria atividade do servidor público, é ter poder para praticar atos, e estes atos poderão interferir na vida do particular, e ele se aproveita disso e exige, através desse temor, que lhe seja dada uma vantagem indevida. Isso é muito grave, porque atenta contra a própria moralidade da administração pública e deve ser punida exemplarmente. Vamos ver a pena para esse crime? Vamos lá. Veja, de 2 a 8 anos de reclusão e multa. Certo? Observe que, neste caso, já que o crime vai até 8 anos, ele só poderá ser afiançado na justiça. Então, no momento em que há um flagrante da exigência, não é afiançável na polícia judiciária, porque ultrapassou de 4 anos. É uma pena bastante severa. Outro detalhe da maior importância também é que este crime, como se observa aqui do tipo penal, é daqueles crimes classificados como sendo crime formal. Ou seja, ele exigiu. Se ele não conseguir receber a vantagem devida, o crime já está consumado. Porque a lei diz é exigir, não é receber. Então, o crime formal é aquele que já se consuma, mesmo independente de acontecer ou não o resultado. Com a mera conduta, que no caso aqui a conduta é ele fazer essa exigência, ele tenta receber a vantagem, ele quer receber a vantagem, ele está exigindo, tá aproveitando-se do cargo, evidentemente, tudo em razão do cargo, eu exijo não pagar esta conta, por exemplo, eu exijo viajar neste avião sem pagar, porque eu sou funcionário público. Então, mesmo que ele não consiga a vantagem devida, o crime já está cometido, já está consumado, porque é daquele do tipo formal. E se ele receber a vantagem devida? Aí se diz que houve o exaurimento do crime. Portanto, a concussão se consuma com a exigência, com a mera exigência, e se exaure, poderá ou não se exaurir, mas se exaure com o recebimento da vantagem indevida. Este, portanto, é o crime de concussão. Conhecer mais um crime, que é o excesso de exação. Vamos ver o tipo penal. Ora, o parágrafo primeiro diz o seguinte: de novo aqui se fala em exigir. Só que não é vantagem devida, e sim tributo ou contribuição. Tá certo? No primeiro momento nós temos essa forma, exigir tributo, mas também nós temos uma segunda forma, que é o meio vexatório ou gravoso. Vamos entender o que é isso aí. Ora, aqui
é preciso que a gente tenha em mente que não é qualquer funcionário público que pode cometer esse crime, somente aqueles que têm esta função, né? A função fiscal, a função de arrecadação. Então, ele exige, sabendo que o contribuinte não deve, ou exige a mais do que o que ele deve, de forma dolosa, ele não se enganou, se não sabe, deveria saber, portanto, aí é um dolo eventual. A lei impõe, já que ele é um funcionário encarregado da arrecadação, da exação, daí chamar-se excesso de exação, porque as garantias do contribuinte estão previstas na Constituição Federal. Existem várias limitações do poder de tributar, exatamente para respeitar a dignidade da pessoa humana, o contribuinte. Então, ele não pode estar sujeito a cobranças vexatórias, cobranças gravosas e, evidentemente, cobranças do que ele não deve. Tá? Aí a lei punir com rigor. Vamos ver qual é a pena aqui do excesso de exação. 3 a 8 anos de multa para aquele funcionário que for exagerado, aquele funcionário que exagerar na cobrança. Exação é a cobrança. Mas veja o que é que diz o parágrafo 2º, que aumenta a pena bem mais aqui. Ou seja, ele exigiu, tá? Só que ele desviou. Ele exigiu, recebeu indevidamente para recolher, tá? Indevidamente, observe bem, recebeu indevidamente. Tá? Ele recebeu, não deveria, é claro, ter recebido, mas no lugar de recolher aos cofres públicos, ainda que indevido, mas o que é que ele faz? Ele desvia. É difícil acontecer essa situação, até porque os valores que o contribuinte paga para o Estado não são entregues, digamos, na mão do agente público. Tá? Ainda que ele tenha feito essa exigência, dificilmente ele vai, em determinadas circunstâncias excepcionais, que o fisco vai cobrar esse tributo, tá? Em questões aí de fronteira, mas de um modo geral é difícil de acontecer. Mas caso aconteça, houve exigência indevida, o contribuinte não devia, e ele ainda completou a gravidade maior, portanto a pena vai ser exasperada até 12 anos, porque ele desviou. Ele não ficou com dinheiro, porque aí seria o peculato. Ele apenas desviou em proveito próprio. Ele fez uma utilização diversa. Então, este é o excesso de exação. Vamos falar agora de um crime que na maioria, quase que todos os concursos que cobram os crimes contra a administração vão sempre lembrar, de uma forma ou de outra, da famigerada corrupção. Corrupção que, no caso aqui, é a passiva. É aquela que o funcionário público, o agente público, é quem comete. No nosso próximo tópico, nós vamos estudar a corrupção ativa, que aí já estaremos falando dos crimes praticados por particular contra a administração. Aqui nós estamos falando do funcionário público. Até aqui exigirá sempre aquela qualidade de agente público para que o crime se concretize. Vamos conhecer o tipo penal. Nós temos, a princípio, que saber que existem 3 formas de cometer corrupção passiva. Primeiro, solicitar. Depois, receber. Depois, aceitar promessa. Mas, de quê? Solicitar o quê? Receber o quê? E aceitar promessa de quê? Ora, a própria lei diz, vantagem indevida. Então, vamos conhecer os tipos. Primeiro, ele solicita. Observe que diz aqui, direta ou indiretamente, mas sempre em razão da função. Como assim? Então, nós temos uma primeira conduta, em que ele pede mesmo dinheiro, a vantagem indevida. Nós estamos falando de crime que envolve vantagem econômica mesmo. Ele solicita, mesmo que seja de uma forma sutil, aquele agente de trânsito que insinua que se receber o dinheiro não vai aplicar multa, por exemplo, que ele está solicitando.
Mas ele pode não solicitar, ele não pediu nada. Só que o particular, por livre, espontânea vontade, resolveu dar um dinheiro, dar uma vantagem econômica ao servidor, porque ele não deve receber. Porque se receber, ele vai incorrer nessa conduta aqui da corrupção. Receber, mesmo sem solicitar. Corrupto, sim. E pode acontecer também de a mera promessa, uma promessa futura de que aquele funcionário público vai receber uma vantagem indevida. Então, o particular dirá, agora não, mas eu prometo a você que vou recompensar aí o seu trabalho. Eu vou pagar o seu trabalho. Não agora, mas depois. Então, ficou no plano da conversa, ficou na promessa. E o funcionário público, de uma forma absolutamente reprovável, criminosa, aceitou. Já consumou o crime. E se o particular não cumprir a promessa? Isso não interfere na consumação do crime. Este também é daqueles crimes do tipo formal. Solicitou, embora não consiga receber, tá? Já é formal. Ele já, só o fato dele ter pedido dinheiro já atentou contra a própria honra da administração pública, contra a moralidade administrativa, e, portanto, o crime já estará consumado. Vamos ver a pena. Vamos lá. Observe aqui. 2 a 12. Portanto, uma pena bastante pesada. Tá? Mas, aproveitando aqui o quadro, observe. Nós concluímos que, se ele solicitar e não receber, já está consumado. Tá certo? Ora, e se ele receber? Tá certo? Se ele vier a receber, aí o crime se diz exaurido. Tá? O crime se consuma com a mera solicitação. Eu falo mera, mas não diminuindo, porque é grave do mesmo jeito. Tá? Ele se consuma com a solicitação e se exaure com o recebimento daquela vantagem indevida. Vamos ver o que é que nos diz o parágrafo 1º. É um caso de aumento de pena de 1/3. Ora, observe aqui no caput do artigo 317, que nós acabamos de discutir, em momento algum se fala que o funcionário público vai fazer alguma coisa errada. Então, imagine uma situação em que o particular chega numa repartição pública, numa repartição policial, por exemplo, e identifica quem é o policial que vai investigar um crime cometido contra esse particular. E ele dirá, se você se empenhar nesse trabalho, eu vou lhe dar um dinheiro. Ora, ele não está pedindo para ele fazer nada errado, é o trabalho dele mesmo investigar. Entretanto, mesmo assim, houve o crime de corrupção, porque o caput do artigo 317, ele é bastante claro. Basta que ele aceite em razão do cargo essa vantagem indevida. Ele é pago pelos cofres públicos e não pelo particular, que já tem direito, sim, à atuação da polícia, aos órgãos de segurança. Mas essa é uma corrupção. Observe que é uma espécie de gratificação, uma espécie de prêmio. É o que se chama de corrupção imprópria. Corrupção imprópria é quando a atividade do servidor é lícita. Ele recebeu para fazer o próprio trabalho normal dele. E se ele receber a vantagem devida para fazer algo de errado, para praticar irregularidade? Isso é mais grave. É o que se chama de corrupção propriamente dita, porque ele se vendeu para fazer algo errado, para deixar de multar, para deixar de prender, enfim, para praticar irregularidade, ele recebeu. Vamos ver qual é a consequência disso? Vamos aqui para o primeiro que a gente estava falando. Aumenta de 1/3, o que era de 2 a 12, aí você aumenta 1/3. Tá? Por quê? Ele retarda, ele deixa de praticar qualquer ato, ou então pratica de forma ilegal, tá? Infringindo o seu dever profissional. Tá? Então,
Então, a gente percebe aqui que o que a lei está punindo é o fato de o funcionário público estar se vendendo por dinheiro, pela vantagem devida. Aí ela pune com rigor, de 2 a 12, e se ele de fato pratica irregularidade, ou se omite, ou de alguma ação irregular, aumenta ainda mais de 1/3. Mas observe bem uma espécie de corrupção aqui do parágrafo 2º, que é a corrupção privilegiada. Aqui não se fala em dinheiro. O que se fala é pedido ou influência de outrem. Observe que aqui também há uma interferência de um particular na atividade do servidor. Só que ele não está recebendo vantagem econômica alguma. Ele apenas, para querer agradar, para atender a um pedido, uma influência, vê se você consegue amenizar a situação do meu amigo que chegou aí e foi preso pelo crime tal. Vamos ver o que é que a gente faz para melhorar a situação. Um pedido dessa natureza, por exemplo, é claro que isso também é crime, que isso também é grave. Entretanto, não é tão grave quanto se vender por dinheiro. Tanto é que nós vamos ver aqui como a pena é bem menor. Quando é uma corrupção privilegiada, vamos lá? Veja, detenção de 3 meses a 1 ano. Então, o parágrafo 2º significa um privilégio. Sim, é um privilégio porque a pena é mais branda e não houve aqui a vantagem econômica, a pessoa não se vendeu, tá? Essa, portanto, é a corrupção privilegiada. Essa corrupção é importante que a gente saiba, porque algumas questões de concurso costumam fazer essa classificação, nominar a corrupção isso, corrupção dessa ou daquela outra forma. Então vamos ver aqui como é que a doutrina costuma classificar as formas de corrupção. Vamos aqui ao quadro. Ora, essa aqui nós já até abordamos. A própria e a imprópria. Como assim? Se o funcionário público se vende, tá? Se ele realmente recebeu a vantagem, tá? Para praticar ou deixar de praticar ilegalmente o ato, é propriamente dito. É a mais comum. Porque quando o particular, cometendo também o seu crime, que nós vamos estudar, uma corrupção ativa, chega para funcionário e dá o dinheiro para que ele pratique uma ilegalidade, isso é o mais comum. Ele deu o dinheiro e aquela pessoa atendeu, ao que ele pediu, a ilegalidade, porque recebeu o dinheiro. Mas e se a pessoa deu o dinheiro, conforme nós já acabamos de exemplificar, para que você, servidor público, por exemplo, pratique a sua atividade normal? Também é corrupção, mas é imprópria, né? Porque é até incomum de acontecer. A não ser, é claro, é importante também lembrar o seguinte: aqueles pequenos presentes, brindes de final de ano, aquele costume, isso não constitui corrupção, até porque não vai interferir na atividade do servidor. É claro que dentro de determinados padrões, determinados limites. Então, não é um carro de presente, por exemplo, para um servidor público que tem possibilidade de melhorar a vida do particular dentro da repartição. É lógico que essa corrupção aí estará caracterizada, porque é um valor significativo. Pequenos brindes, esses estão fora. Vamos voltar ao quadro. Porque nós temos ainda a corrupção antecedente e aquela subsequente. Essa classificação da doutrina criou aí só para diferenciar o momento, da entrega da vantagem devida, se foi antes ou foi depois da prática do ato pelo servidor público. Então, aquele servidor, ele pode receber depois
depois ou pode se receber antes, aí também é bem simples, bem fácil, portanto, de se entender. Ok? Esse crime de facilitação, e vejam qual é o verbo. Facilitar. Ora, facilitar que aconteça um crime de contrabando ou descaminho. Existe o contrabando quando alguém importa, alguém exporta uma mercadoria que é proibida por lei. Também uma norma penal em branco. Tem que saber onde é que está a proibição de importar essa mercadoria, daí dizer se o contrabando, um brinquedo sem registro do Inmetro, por exemplo, tá? Um remédio que esteja proibido pela Anvisa, que não seja droga, claro, mas apenas seja proibido, um remédio para emagrecer ou coisa assim, tá? Esse é o contrabando, certo? E qual é a função do funcionário público aí? Onde é que ele entra nessa história? Ora, ele pode, através de uma omissão, fechar os olhos, ou pode ser de uma ação mesmo. Ele facilita uma ação que vai, é claro, permitir que alguém cometa o crime de contrabando. Ou desse caminho, né? Observe aqui no tipo penal, a lei que diz assim, contrabando ou descaminho. No caso do descaminho, a mercadoria que entrou ou saiu do país, porque só se fala em contrabando ou descaminho, exatamente nesse sentido, entra ou sai do país, quando a mercadoria aqui no descaminho, ela não é proibida. Ela não é proibida. Entretanto, sobre essa operação de entrar ou de sair mercadoria, incide tributo. E ele facilita para que esse tributo não seja pago, tá? Sem pagar o imposto devido. Então, essa é a posição. E é importante lembrar, vamos ver aqui um detalhe sobre a pena. Observe. 3 a 8 anos. É uma pena pesada, é uma pena, inclusive, mais grave do que o próprio contrabando. Mas, será que isso é justo? Claro que é. O contrabandista é o bandido. A lei tem que alcançá-lo. Os agentes públicos que representam aí a aplicação da lei têm que ter a confiança do Estado. E aqui ele traiu a confiança do Estado. Então ele está sendo tratado mais gravemente do que o próprio bandido, do que o contrabandista. Porque ele traiu aquela confiança que o Estado depositou nele no momento em que investiu ele como o seu agente, a longa mão do Estado através daquele agente, e ele simplesmente traiu. Daí a pena dele ser mais grave do que o próprio contrabandista. E não confundir. Aí o servidor, ele permitiu que o contrabando acontecesse, ele facilitou, mas ele não responde pelo contrabando. Em tese, não. A omissão dele, ou a ação de certa forma, permitir que aconteça o contrabando, fechar os olhos, por exemplo, é que será punido. Ok? Vamos treinar, vamos aplicar na prática o que nós acabamos de debater. Tem concurso aqui da Guarda Municipal do Paraná, que foi feita a seguinte colocação. Lucas e Tadeu são guardas municipais. Em um parque do município, perceberam a presença de 2 pessoas transportando maconha, portanto, uma droga, e as detiveram. Em seguida, exigiram R$2.000 para liberar, tá? E deixar de conduzi-las à delegacia de polícia. Veja que são guardas municipais. E, é claro, se enquadram no conceito de funcionário público. Exigiram uma vantagem devida para praticar este ato irregular. Pelo que nós já estudamos, aqui, quando o servidor exige uma vantagem devida, ele não comete prevaricação. A corrupção, nós já vimos as 3 formas. Ele solicita e não exige.
tá? Ele recebe e não exige, ele aceita a promessa. A corrupção passiva de que estamos falando, né? Ativa aqui é do particular. Ainda vamos estudar. Particular e aqui é do funcionário público. Com descendência criminosa também vamos estudar, não é o caso. Ora, aqui nós já matamos a questão logo no verbo exigir, a vantagem devida, e o fato dele ser funcionário público, portanto, estamos diante do crime de concussão, sem maiores dificuldades. Resolvi outra. Esta foi cobrada aqui para a Polícia Rodoviária. Foi o seguinte, a história é, durante a realização de um patrulhamento ostensivo, um agente de uma autoridade de trânsito exigiu de um motorista a importância de R$500 para que não retivesse o seu veículo automotor que transitava com o farol desregulado. Nessa situação, o agente da autoridade de trânsito praticou o crime de corrupção ativa. Ora, mais uma vez nós temos aquela nossa regrinha de ouro. Exigiu a vantagem devida e ele é um agente, portanto, ele não praticou corrupção ativa, né? Então, isso aqui está errado. Ele praticou que crime, hein? A propósito, com corrupção. Fácil assim. Ok? Assim. Vamos para frente. Treinar mais. Em um depósito público, valendo-se de facilidades que ele proporcionava o cargo, veja lá, um servidor subtraiu um toca-fitas do interior de um veículo apreendido, no qual não tinha posse ou detenção. Nessa situação, o servidor público praticou o crime de furto qualificado com abuso de confiança. Absolutamente não. Primeiro porque ele valeu-se das facilidades do cargo e ele cometeu esta subtração. Ele não tinha a posse da coisa, mas em razão das facilidades, ele conseguiu aqui fazer esta subtração. Logo, não se fala em furto. É errado. Né? O furto é um crime praticado comum contra o patrimônio do particular. Então, que crime seria esse, hein? Ora, se ele aproveitou-se das facilidades do cargo, nós estamos falando do peculato furto. Peculato furto, tá? 312. Vamos para frente. A corrupção é crime necessariamente bilateral, de forma que a configuração da corrupção passiva, que é do funcionário público, né, depende da existência do crime de corrupção ativa. Como assim? Então, observe. A corrupção passiva, vamos pegar a modalidade de solicitar. Solicitar. Então, o crime de corrupção passiva é um crime, nessa modalidade de solicitar, formal. Solicitar a vantagem devida do particular. O só fato dele solicitar já consumou o crime. E se o particular não atender a solicitação dele, a corrupção passiva já está cometida sem haver qualquer corrupção ativa. Logo, essa assertiva aqui está errada. Ou seja, é possível a corrupção passiva sem corrupção ativa. Dessa forma que nós colocamos. Vamos ver mais? Aqui foi cobrado para a Polícia Federal o seguinte. Considera a seguinte situação hipotética. Tancredo recebeu para si R$2.000 entregues por Fernando, em razão de sua função pública de agente da Polícia Federal, para praticar ato legal que ele cometia como forma de agrado. Nessa situação, Tancredo não responderá pelo crime de corrupção, o qual, para se consumar,
tem como elementar do tipo a ilegalidade do ato praticado pelo funcionário público. Vou dizer logo que isso aqui está errado e você já sabe por quê. Porque existe a corrupção imprópria, em que o ato é perfeitamente legal. Ou seja, não é elementar do tipo que haja ilegalidade. Se houver a ilegalidade, o que vai acontecer é aumentar a pena de 1/3, que é a corrupção propriamente dita. Fácil. Agora, os crimes contra a administração pública são classificados como os crimes próprios, tendo em vista que é elementar do delito o sujeito ativo ser funcionário público. Cuidado! Ora, crimes contra a administração pública. Acontece que os crimes contra a administração pública tanto podem ser praticados por funcionários públicos, tá? Lembra bem do comecinho. Os crimes contra a administração são divididos em crimes praticados por funcionários públicos e crimes praticados por particulares. Então, somente são crimes próprios, evidentemente, aqueles praticados por funcionários públicos. Esses, sim, tem como elementar, do artigo 312 até o 326, aí eles têm como elementar ser funcionário público. Então, isso aqui está errado. Se não, vejamos aqui. Ele disse aqui que é os crimes contra a administração. Então, está errado. Somente aqueles praticados por funcionários públicos. E vamos ainda ver uma última assertiva aqui para a gente ficar bem afiado. Caso um policial federal preste ajuda a um contrabandista, para que este ingresse no país e concretize um contrabando, consumar-se-á o crime de facilitação de contrabando, ainda que o contrabandista não consiga ingressar no país com a mercadoria. Agora sim, o crime do artigo 318 diz o quê? Facilitar é um crime também tido como formal. Não exige o resultado. Logo, essa assertiva está correta. Essa assertiva está correta porque ela diz o seguinte: ainda que o contrabandista não consiga ingressar no país. Sim, se ele conseguir ingressar, aí o que aconteceu foi o exaurimento do crime, que já está consumado com a facilitação. Portanto, a gente percebe que, estudando com objetividade, a gente consegue resolver essas questões. Elas não apresentam maiores dificuldades, seja qual for o nível médio e superior, mas a dificuldade é sempre a mesma para quem já estudou. Não tem mistério. Tá? As assertivas lhe dão a resposta. Basta que você, é claro, primeiro detenha o conhecimento. Tá? Você tem que saber do que está falando. Tem que estudar. Não tem mistério mesmo, não. Não tem pulo do gato, não tem simpatia, não tem mágica. Tem estudo. Aí depois saber aplicar o que você estudou também. Por isso eu insisto tanto em resolver questões, porque aí você vai treinar a sua teoria na prática mesmo, saber aplicar. Porque acontece às vezes, meus caríssimos, minhas caríssimas, de você ter muita teoria e no momento de resolver a questão, aí às vezes se perde um pouco. É importante. Teoria, prática. Teoriza, mas também nunca deixe de treinar, aplicar essa teoria na prática. Ok? Então, nesta aula, a gente encerra por aqui. Nos próximos encontros, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Boa sorte e até lá.